Novas mudanças no ataque do Flamengo. Fala, nação rubro-negra, vamos a mais um vídeo com notícias do nosso Mengão e a possível escalação para o jogo do Flamengo deste domingo, Flamengo e Fortaleza. Valendo ali até mesmo a liderança, hein? Se o Flamengo vencer esse jogo e o Palmeiras empatar no jogo dele, ou melhor ainda, perder, melhor ainda que o Flamengo pega a liderança. Lembrando, créditos ali na descrição para Sport TV. Vamos ver ali o vídeo ali S-News, vamos ver o que eles têm a falar ali do Flamengo e as informações ali do Mengão. Vamos trazer no final do vídeo ali também a provável escalação do Flamengo que joga neste domingo contra o Fortaleza às 18h30. E se você é flamenguista de coração, aproveite, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e vamos direto ao vídeo. O Zé Boto sempre colocaram a prioridade que é o Campeonato Brasileiro. Então, há claramente uma diferença de foco. O Flamengo está entrando nos jogos de Campeonato Brasileiro muito ligado, né? Ele mesmo o jogo que ele perdeu contra o Cruzeiro, mas não foi um jogo que ele, enfim, foi amplamente dominado, né? Ele se impõe contra o Corinthians, se impõe contra o Palmeiras. Então, acho que isso é um aspecto. Acho que o segundo aspecto, o Raed já falou, se você pegar qualquer time brasileiro que enfrenta um time de outro país, da Libertadores, se você pegar a lista de jogos da temporada, a dos times brasileiros é muito maior. Às vezes você tem, sei lá, o Bahia com quase 40 jogos na temporada e times sul-americanos às vezes com 4, 5, 6 jogos. Porque eles, o calendário deles é outro. Aconteceu no início da Libertadores, desculpa. Aconteceu no início da Libertadores, do grupo do Bolívar. O Bolívar tinha 4, 5 jogos, o outro time tinha 30. Pois é. Então isso tudo faz muita diferença. E acho também que talvez o torcedor do Flamengo, e aí não adianta, ninguém vai ensinar o torcedor a torcer, mas eu acho que há um certo exagero. Aquele torcedor que fez assim no jogo do Tátira, para mim o jogo em que o Flamengo foi muito mal foi contra o Central Córdoba. E esse jogo que, como você falou, eu concordo contigo, acho que é um ponto fora da curva. Esse jogo vai determinar o resto da primeira fase, porque uma competição de tiro curto. O Flamengo contra a LDU não vai tão mal, consegue a vitória, só que no último jogo, aí é aquela história, né? Depois do Mundial de Clubes, dependendo do que seja esse Mundial para o Flamengo, eu acho que a atuação do time na Libertadores pode ser outra. Não sei se vai ganhar, se não vai ganhar, não sabemos quem ele vai enfrentar nas oitavas, mas eu acho que essa primeira fase da Libertadores foi muito determinada por aquela derrota contra o Central Córdoba que deixou o time meio que com a corda no pescoço. E aí, Ed, o adversário, né, desse fim de semana, de amanhã, no domingo, no Maracanã, é um Fortaleza muito instável também, talvez no maior momento de instabilidade nos últimos anos, né, nessa era Vojvoda por lá. Outra equipe que conseguiu a classificação na Libertadores, mas tendo uma fase de grupos bem abaixo. Não que o Fortaleza fosse apontado como favorito do grupo, porque tinha um Racing, que é um time que, né, se destacou nesse último ano, foi campeão da Copa Sul-Americana e da própria Recopa contra o Botafogo, mas não tá legal o momento por lá, né? E o Fortaleza a gente apontava, e principalmente depois desse jogo contra o Juventude, poderia ser uma retomada, uma arrancada, tem peças, tem um elenco mais equilibrado, mas também é um time que vai precisar bastante dessa pausa da Copa do Mundo de Clubes para evoluir, né? Para voltar a ser um Fortaleza competitivo, porque a gente viu na nossa tabela, né? Tá flertando com o Z4. O Fortaleza que o Vojvoda colocou na cabeça dele no início da temporada, com as contratações, ele não aconteceu. Então, a gente viu o Vojvoda tentando modificar o Fortaleza diversas vezes, colocando um sistema com 3 zagueiros, colocando uma trinca de meio-campistas de controle de bola, colocando o Fortaleza jogando em reação, só que nada disso aconteceu no Fortaleza. O último jogo, ele mudou totalmente seu meio-campo, voltou com o Pochettino, que estava sem oportunidade já fazia uns 2 meses, Pedro Augusto, o Rossetto no meio de campo, contrabalanceando, né, com o que ele sempre pensou nesse meio de campo do Fortaleza, que era um meio de campo de controle, com o Paul Fernandes, com o M. Martinez. Então, o que esperar desse Fortaleza no confronto contra o Flamengo? Honestamente, eu não sei. O que o Vojvoda pensa do time dele nessa reta final antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA? Eu imagino que ele vai repetir o time que acabou perdendo
pro Racing na última quarta-feira, no último meio de semana, pela Libertadores, com um meio de campo um pouco mais de transição, de dinâmica e transição, e não um meio de campo gringo, meio de campo só com jogadores estrangeiros, que é um meio de campo mais controle de bola. Vamos ver, vamos esperar qual vai ser a escalação do Vojvoda, mas ainda assim, o Fortaleza ainda não se achou na temporada. É isso, tem esse risco de ir para essa pausa da Copa do Mundo de Clubes com o nome do Fortaleza ali dentro da zona do rebaixamento, porque tem uma partida muito complicada nessa rodada e está ali na beira do Z4. E falando em Copa do Mundo de Clubes, hoje é dia, né, do Flamengo descobrir, faltando pouquíssimo tempo para o início da competição, mais um adversário na fase de grupos, e teremos, inclusive, partida aqui na tela do Sport TV. A bola rola às 11h30 da noite, LAFC, Los Angeles FC, contra o América do México. Quem vencer, né, nesse playoff para a Copa do Mundo de Clubes estará no grupo do Flamengo, que já tem o Chelsea e já tem o Esperance da Tunísia. Vem adversário complicado, Gonza. Saiu o Leão, né? O Leão, ele foi colocado no sorteio, ele conseguiu a classificação para a Copa do Mundo de Clubes, e aí depois de muito tempo descobriram que o Leão tem o mesmo dono do Pachuca, né? Não foi possível descobrir antes desse sorteio, enfim, acabou sendo retirada a equipe mexicana. E hoje sai esse último classificado para a Copa do Mundo de Clubes, torcedor do Flamengo certamente ligadinho aqui na tela do Sport TV para conhecer, né, um pouco mais de um dos adversários. Não, certamente, não só o torcedor do Flamengo, né, mas acho que todo mundo que gosta de futebol, que está na expectativa pela Copa do Mundo, já deve acompanhar esse jogo para já dar aquele esquenta, né, entrar naquele clima da competição da Copa do Mundo. Eu te diria que o torcedor do Flamengo talvez possa ter uma ligeira torcida em favor do Los Angeles. Porque, por mais que o Los Angeles, se passar, esteja jogando no seu país, né, tenha jogadores ali que conhecem o futebol brasileiro, como o Marlon, que era zagueiro do Fluminense, o próprio Igor Jesus, não do Botafogo, que era do Flamengo, que foi para Portugal e agora está no Los Angeles. Lohri no gol. O Giroud, né? Campeão do mundo pela França. Mas mesmo assim, eu entendo que seria um adversário menos encardido, como se costuma dizer, do que o América. O América, para começar pelo seu treinador, o André Jardine, que sendo brasileiro conhece muito bem, né, os jogadores, as características, o jeito de jogar do Flamengo. E certamente o América vai colocar no estádio aquele ambiente de torcida, a torcida mexicana vai comparecer, vai botar pressão. Então, né, se tivesse que, né, na condição de brasileiro, se tivesse que torcer para algum time, torceria para o Los Angeles. Acho que vai dar um pouquinho menos de trabalho para o Flamengo. Certamente a FIFA já está preparada para vender muito ingresso se esse jogo acontecer. Sim. Flamengo e América do México na Copa do Mundo. Ainda tem um aspecto mental, né? Flamengo eliminado pela América do México no Maracanã, na Libertadores. Uma lembrança que não é boa. Nada positivo para o Flamengo, então. Mas interessante ver o trabalho de um técnico brasileiro em outros centros. O André Jardine, inclusive, foi cobiçado pelo futebol brasileiro, pelo Botafogo no início dessa temporada, mas seguiu olímpico. Por lá. Exatamente. Da seleção. E já colocou seu nome na história, inclusive, do América do México com essas conquistas. Então é isso hoje. Fechando a noite, 11h30, na tela do Sport TV, a gente tem esse playoff para a Copa do Mundo de Clubes. 11 da noite, o pré-jogo começa. É isso aí, nação. Jogão do Flamengo, quem sabe pegar a liderança ali. E vamos ver aqui, essa aqui é a possível escalação que tá aqui no GE. Essa daqui. Uma possível mudança no ataque, né? Temos ali Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo ou Alan, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha ou Michael e Bruno Henrique ou Pedro. Desses daqui, qual seria a sua escalação entre esses que estão aqui? Você colocaria Bruno Henrique e Pedro? Ou você escolhe ali, ou você coloca apenas ou o Pedro ou o Bruno Henrique? Ali também Cebolinha e Michael. Acho que é melhor colocar o Michael, né? A minha opinião, mas e a sua opinião? Qual a sua opinião para esse jogão aí do Flamengo e Fortaleza? Pro Flamengo vale até mesmo a liderança se o Palmeiras empatar no jogo de amanhã, hein? E antes de irmos, aproveite e se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. Lembrando, créditos ali na descrição para Sport TV.
e valeu, até o próximo vídeo.